Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina e o tema desse trimestre é Crescendo em um Relacionamento com Deus. O tema da semana, já estamos na semana de número 8, Vivendo pela Fé. Nosso verso áureo, ele diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Alguém disse certa vez que a nossa fé ela é igual ao Wi-Fi. Ela transmite dados e informações e nós não vemos. Não há dúvida, sem fé não existe relacionamento com Deus. Eu te pergunto hoje, como está a tua fé? Como está a minha fé? De fato, a fé ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Temos que ter certeza e a convicção de que existe um Deus no céu e esse Deus está ao nosso lado nos acompanhando. A fé, ela é um dom de Deus. Ainda assim, a nossa confiança no Senhor só é possível porque Ele age através de nós e nos sustenta. A fé é essencial para ter um relacionamento com Deus. Então, sem a fé, não existe relacionamento com Deus. A fé, ela é um presente dado a nós por Deus. Mesmo sem ver, podemos confiar nas promessas divinas. Eu te pergunto, como podemos fortalecer a nossa fé todos os dias? A verdadeira fé confia em Deus mesmo quando o nosso caminho não vai bem. Domingo, basta um sinal. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: se eu tivesse presenciado a abertura do Mar Vermelho, se eu tivesse visto o maná, eu teria mais fé. Mas nós não precisamos ver as coisas. Deus deixou para nós a sua Santa Escritura, a Bíblia, e através dela nós temos séculos, anos, milênios de milagres e obras feitas por Deus. Cada geração pede um sinal, e a nossa geração não é diferente, mas os sinais estão à nossa volta. Em Mateus 24 vemos quantas coisas já se cumpriram e ainda vão se cumprir. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos e nos mostra. Então não precisamos de sinais. Deus, ele nos deu razões suficientes para crermos. Talvez não precisemos de mais um sinal, porque temos uma luz ao nosso alcance, especialmente na nossa Bíblia. Não precisamos de sinais, temos a Bíblia. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, bem-aventurados. O próprio Cristo disse, bem-aventurados são os que não viram e creram. Devemos crer. Muitas vezes queremos provas antes de confiar em Deus. Jesus deseja que tenhamos fé verdadeira, não apenas baseada em milagres. A incredulidade pode enfraquecer nossa relação com Deus. Veja quantas frases e quantos pensamentos fortes foram ditos aqui. Eu te pergunto, eu confio em Deus apenas quando tudo dá certo? Ou confio nele sempre, diante dos problemas, das dificuldades? Ou só confio quando tudo vai bem? Fé verdadeira continua firme mesmo sem sinais visíveis. A fé verdadeira, ela está sempre firme, mesmo sem sinais visíveis. Segunda-feira, Jesus vê nossa fé. Só o fato de seguirmos a Jesus não significa automaticamente que nossa fé seja forte. Na verdade, alguns diziam crer, mas Jesus discernia o que realmente havia em seu coração. Então vejam, só o fato de nós falarmos ou dizermos que seguimos a Cristo não significa que temos fé. Devemos realmente ter fé, como foi dito na lição de domingo. Fé diante das dificuldades. Quando surgem dúvidas sobre Deus, seu caráter ou sua palavra, o que fazemos diante disso?
Deus não ignora nem despreza a razão humana, pois Ele nos criou à sua imagem e nos convida ao diálogo, como fez com Abraão, Moisés e Jó. Ele nos chama, ainda que em algum momento precisemos nos render ao que não entendemos plenamente. Jesus, Ele nos chama, Ele nos convida, Ele ouve as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Devemos então ir a Cristo. A humildade, ela fortalece a fé. Devemos ser humildes e com essa humildade a nossa fé será fortalecida. Jesus, ele recompensa quem confia nele. Devemos confiar em Cristo e seremos grandemente recompensados. E eu te pergunto, eu desisto fácil ou continuo e confio em Cristo? Nós desistimos fácil ou continuamos confiando em Cristo? Quem persevera pela fé encontra a resposta em Jesus. Quem é firme na fé encontra sua resposta em Jesus Cristo. Terça-feira, fé não é sentimento. Jesus disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanha. Devemos então exercitar a nossa fé para que ela possa ser tão grande que seja do tamanho de um grão de mostarda. E assim poderemos mover montanhas. Devemos então ter fé em Cristo para que possamos influenciar e impactar a vida das pessoas. Fé é confiar em Deus não somente quando tudo vai bem, mas também na tempestade ou quando não entendemos o que está acontecendo. É justamente quando pensamos estar distante de Deus que precisamos exercer a fé e clamar ao Senhor. O centurião, ele acreditou no poder da palavra de Cristo. Ele teve fé, uma fé tão grande que o próprio Cristo falou sobre essa fé. O próprio Cristo disse sobre essa fé enorme que o centurião teve. Não é preciso ver para crer, apenas confiar em Cristo. Jesus, ele admirou a grande fé daquele centurião. Eu te pergunto, eu acredito que a palavra de Deus tem poder sobre a minha vida? Nós acreditamos que a palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas? A fé cresce quando confiamos totalmente na palavra de Deus. Quarta-feira, exemplos de fé. A lição de quarta-feira, ela traz 6 tópicos bem interessantes. E vejam, o primeiro é: uma fé pequenina, como um grão de mostarda, é poderosa e suficiente para fazer crescer o relacionamento com Deus. Uma fé pequena, ela é poderosa para fazer o seu relacionamento com Deus crescer. Tenha fé, tenhamos fé. Ponto 2. A fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra, a Bíblia. Então devemos ler a Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Peça a Deus que aumente sua fé. Ore e diga: meu Deus, aumente a minha fé. Eu quero ter mais fé. Peça, clame. Deus vai te dar mais fé. 4. Fé e dúvida podem existir juntas. Se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, pode ter, não é pecado, mas desde que você tenha fé. Responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele. Peça a Deus em sua vida. Então, responda ao Espírito Santo e peça a Deus em sua vida. E o 6, exercite sua fé. Exercite. Assim como você exercita o seu corpo, exercite a sua fé também. A salvação vem pela graça mediante a fé. Queremos ser salvos? Então devemos ter fé. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Deus oferece fé a todos que desejam se aproximar dele. Se aproxime mais de Deus. Deseje se aproximar mais dele e você receberá mais fé. Eu te pergunto, tenho agradecido a Deus pelo presente da salvação? Temos agradecido a Deus pelo presente da salvação? A fé nos aproxima do amor e da graça de Deus. Quinta-feira, a fé de Jesus. Quando temos a fé de Jesus,
significa não só que, por obediência a Ele e a Sua palavra, imitaremos a fé que Ele tinha em Deus, mas também que teremos uma experiência diária, viva e ativa com Jesus. É saber e agir com base nisso, que sem fazer de Jesus o centro da nossa vida diária, não podemos ter um relacionamento salvífico com Deus. Então a fé de Jesus também é aquela fé de copiar aquilo que Jesus fazia. Comunhão completa com Cristo, todos os dias. Comunhão completa com Deus, todos os dias. Muitos personagens bíblicos venceram pela fé, e nós também podemos vencer pela fé. Eles confiam em Deus, mesmo em tempos difíceis. Eles confiaram em Deus, mesmo em tempos difíceis. Nós vamos ter dias difíceis, dias de lutas, dias de batalha, mas nesses dias é fundamental que confiemos em Cristo, que colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos de Cristo. A obediência demonstra confiança verdadeira. Então, quando obedecemos, estamos mostrando para todos que confiamos em Cristo. E eu te pergunto, qual exemplo de fé da Bíblia mais inspira a sua vida? Então, qual exemplo de fé da Bíblia, qual herói da Bíblia inspira a nossa fé todos os dias? Grandes vitórias começam com pequenos passos de fé. Grandes vitórias, meus queridos, nos aguardam, mas elas começam com pequenos passos de fé. Eu espero que essa rápida recapitulação o ajude e que Deus te dê saúde, paz e prosperidade.